Bom, hoje aqui no Jornal da Record News, nós vamos falar também a respeito de uma questão bastante importante para a sociedade, de uma maneira geral, para as famílias, de uma maneira geral, que é a chamada alienação parental, que é o nome técnico, alienação parental. Para a gente poder entender isso de uma forma didática, nós convidamos aqui o advogado Dr. Paulo Eduardo Akiyama, que é advogado especialista em direito de família. Muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Muito Boa obrigado. noite, eu agradeço. Obrigado. Paulo, me diz o seguinte, primeiro me traduz essa expressão alienação parental. O que significa exatamente? Bom, alienação parental é um termo que é utilizado no mundo inteiro, porém nada mais é do que a criação de falsas memórias na criança. Tá? Então, um dos pais, que são separados, e ele tem a guarda, ou o pai ou a mãe tem a guarda do filho, e começa a criar falsas memórias na cabeça dessa criança contra o outro genitor. Tá? Utiliza a criança com essas falsas memórias para afastar a presença do outro genitor, para que ele não tenha convivência familiar com o seu filho. Então, por isso que se aliena essa criança. Alienar nada mais é do que tirar a convivência do pai com o filho ou da mãe com o filho. Entendo. Quer dizer que em casos como esse, então, de separação, é como se o pai falasse para a criança mal da mãe ou se a mãe falasse para a criança mal do pai. É um dos pontos. É um dos pontos. É um dos pontos. Qual é o outro ponto? São vários pontos. Por exemplo, vamos dizer que a mãe e o pai se separaram, a mãe tem a guarda da criança. Ela pega e cisma e muda repentinamente para um outro estado, para um outro lugar, para impedir que esse pai tenha convivência com essa criança. Ou a mãe pega e verifica, analisa o gesto do pai carinhoso com o filho, tá? E diz que houve um abuso sexual dessa criança e começa a criar uma polêmica que esse pai abusa da criança. E aí vai ao judiciário, vai à polícia, faz boletim de ocorrência, faz aquele carnaval todo, tá? E ela acaba acreditando também nessa mentira. Tá? E isso vai incutindo também na cabeça da criança que o pai dele não tem amor por ele, tem um outro tipo de desejo, de abuso, algo assim. Entendo. Agora, essas situações, eu suponho, não devem ser muito simples de serem caracterizadas, não? Não entra uma dose de subjetividade nisso? Não. Não? Não, na verdade não. Hoje existem vários psicólogos especializados nisso. O próprio pai alienado, ou a própria mãe alienada, que está afastada do filho, ele consegue detectar que está havendo algo errado com isso. Então, afastando a convivência dele com o filho. Ele pode buscar o quê? Uma tutela no Poder Judiciário. Daí ele ingressa com uma ação ou para revisional de visitas ou qualquer outro tipo de ação e pede para que seja avaliado se está sofrendo alienação parental essa criança. Agora, não pode ser também uma alienação de ordem física? Por exemplo, do pai ou da mãe que tem a posse da criança impedir o outro de ver a criança? Sim, também. Há vários casos assim. Ela impede, diz também o seguinte, olha, hoje você é dia da sua visita, mas não dá porque tem uma festinha na escola, ou eu vou levar ele para comprar uma roupa no shopping e algo assim. Tá? Sempre existe uma busca de algo, de uma desculpa para que não haja essa convivência, essa aproximação do pai ou da mãe com essa criança. Sim. Bom, uma vez constatado, então, o que você definiu para a gente como alienação parental, qual é o remédio para isso? Qual é o recurso? Vamos ver, deixa eu entender bem, qual tipo de recurso você quer dizer? Jurídico ou psicológico? Jurídico, desculpa. Jurídico. Tá. Juridicamente você pede uma avaliação, tá? Você pode pedir a guarda provisória da criança, aquele pai alienado, aquela mãe alienada pede a guarda provisória da criança, para evitar que a alienação que ela está sofrendo se transforme, daí sim, na síndrome da alienação parental. Porque a síndrome da alienação parental já é um estágio mais elevado, onde já se instalou uma doença. Aí uma doença psicológica, esse mal tem que ser tratado. Então, se o pai ou a mãe alienada não tomar essa medida preventiva, tá, de tal forma que essa criança não sofra mais alienação, tá, ela vai ser uma criança doente, ela vai ter problemas no futuro. E o melhor remédio de tudo isso, tá, os pais têm que entender que, como dizia um grande pediatra já falecido, cuidou dos meus filhos. Criança não tem problema.
Quem tem problema são os pais. São os pais, né? Então, eles têm que se tratar, eles têm que se entender, são adultos. Claro. Não usem a criança como arma para suas divergências pessoais. Exatamente. Para descontar que não, o casamento faliu, um casamento falido, não deu certo, ou meu marido arrumou outra, ou minha mulher arrumou outra. Não use a criança para isso. A criança não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, essa criança ela tem que ser sadia, ela tem que ter um ambiente familiar, ela tem que viver em harmonia com todas as famílias. Sem dúvida. Agora, há casos extremos, como às vezes a gente até noticia aqui na mídia, né? De que um dos cônjuges muda para um outro país. Existe. Muda para um outro país, aí há uma dificuldade ainda maior do outro pai ou mãe visitar a criança, aí ele recorre à justiça, aí pede uma extradição. Um negócio ainda mais complicado. Né? Muito mais complicado. Cada vez. Depende aí do poder financeiro de cada um, né? Claro. Eu tenho um caso específico, recente, eu posso até citar aqui. O casal se separou, tinha a guarda compartilhada da criança, uma criança de 2 anos. Aí, 6 meses depois da separação, 8 meses depois da separação, a residência da criança, porque daí não é guarda, a residência da criança estava com a mãe, ela se mudou para outro estado, distante de São Paulo. Tá? Simplesmente achando que o marido não fosse atrás. Mas esse pai nos procurou e falou, não desista do seu filho. Primeira coisa, não desista do seu filho. E ele não desistiu e não desiste até hoje. Ela continua indo lá, fazendo suas visitas, ficando com a criança, dando toda a atenção a essa criança. Por quê? Para evitar que a alienação corrompa essa criança. Venha trazer prejuízos psicológicos a essa criança. Hoje ele agradece por a gente ter sempre insistido isso daí. E realmente a vida do filho dele é muito melhor hoje do que poderia ser lá no passado. No caso de ir para o exterior, é como eu disse para você, depende da situação financeira. Aí já é uma briga de poder. Aí fica muito difícil a mãe ou o pai que saiu do país para evitar a convivência com outro, depois conseguir conviver com peso na consciência daquilo que ela vai gerar para o filho ou para a filha dela ou para os filhos. Porque isso vai surgir um pouco mais adiante. E quando surgir, ela vai ter que conviver com esse problema. Sem dúvida. Agora, Paulo, outra coisa que eu queria te perguntar, acho que o nosso público gostaria de saber. Quando há uma separação, há uma preferência para deixar a criança com a mãe ou com o pai? Atualmente, já existem paradigmas antigos que vêm desde o antigo Código Civil, tá? Que se entendia o quê? O pai é o provedor e a mãe é a matriarca, ela que cuida. Então ainda existe esse paradigma na cabeça de muitos juízes, muitos representantes do Ministério Público, que pensam o seguinte, quem sabe criar filho é mãe, não é pai. Só que a vida mudou muito hoje. Tá? Hoje o número de pais que brigam para ter a guarda compartilhada, para ter a convivência com os filhos, aumentou violentamente. Muito. Por quê? Porque a vida moderna ensina que tanto o pai quanto a mãe trabalham. Sem dúvida. Tá? Hoje não tem como a família normal. Então todos têm o mesmo direito, os dois têm o mesmo direito. Tá? Por que ele não pode ser pai, tá? Tão bom quanto ser é a mãe para conviver com o filho? Hoje eu conheço inúmeros pais que cozinham para os filhos, dão banho nos filhos, trocam fralda dos filhos, vão com os filhos em tudo quanto é lugar, levam o filho na escola, vai buscar o filho na escola. Ele é o motorista, que antigamente a gente brincava que era mãe turista, né? Hoje ele é o pai turista. Tá? Então, a convivência hoje é ampla. Então, a modernidade das coisas, os paradigmas têm que mudar, o judiciário tem que mudar, os juízes têm que ver com muito mais cautela. Mas está previsto em alguma lei que é a preferência da mãe ou não? Não, hoje não. Não está, hoje não. Não está mais. Hoje, inclusive... Isso é o que o juiz entende. Ele entende. Tá? Até porque com a nova lei da guarda compartilhada, a obrigatoriedade é a guarda compartilhada. No acordo, guarda compartilhada. A residência, com aquele genitor que melhor puder prover a criança mais conforto. Tá? Tudo o que ela precisa. Agora, Paulo, o outro extremo. E se nenhum dos dois cônjuges quiser ficar com a criança? Olha, essas são situações ímpares, mas existem. Mas existem, né? Existem avós que brigam pela guarda da criança em função dos pais não quererem essas crianças. Há também outros pontos piores ainda, né? Casal, a mãe faleceu, por exemplo, o pai casou-se novamente, impede
que a família materna da falecida convivam com a criança. É uma alienação também. É uma alienação também isso. Claro. Porque deixa que a criança conviva com as suas raízes, tenha as suas referências, sua memória de família. Então, tudo isso, você vê que o campo começa a ampliar, ampliar e ampliar, mas todos buscando uma única coisa, tá? O problema psicológico da criança. Sem dúvida. Doutor Paulo, obrigado pela gentileza. Muito Obrigado. grato. Ficou claro, muito didático. Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo. Olha, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já.